Começou mais um vídeo aqui no canal, e aí? Está contigo? Espero que sim. E nos últimos dias, todos nós temos que ver a guerra que está acontecendo lá na Palestina, né? A guerra que está acontecendo lá em Israel, porque no último dia 7, o Hamas covardemente atacou Israel e Israel decretou guerra ao Hamas. E a coisa está pegando fogo lá da faixa de Gaza, não é? E há poucos tempos atrás saiu uma notícia acerca de um terremoto, não é? Que atingiu lá o sul do Irã. E você me pergunta, mas Romulo, o que o terremoto tem a ver com a guerra que está rolando lá em Israel? Bem, antes de entrarmos no assunto, eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá uma força nos últimos vídeos que eu depois eu vou lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, que eu não quero fazer um vídeo muito longo, vamos estar indo direto ao ponto aqui. Então, cara, eu vou ler aqui a notícia, né? Um terremoto de magnitude 5,5 atingiu a região do sul do Irã, segundo informou o Serviço de Levantamento Geológico dos Estados Unidos, né? Nesta quinta-feira, dia 19. O abalo ocorreu próximo à usina nuclear em operações do país e foi sentido também nos países ao redor do Golfo Pérsico, né? Ou seja, cara, aconteceu esse terremoto, e esse terremoto, cara, assim, ele aconteceu um dia depois que o ministro de Relações Exteriores do Irã pediu para Israel parar de contra-atacar o Hamas. Vamos ler aqui, ó. O ministro de Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, apelou neste sábado a Israel para parar os ataques a Gaza, alertando que a guerra pode se expandir para outras partes do Oriente Médio se a milícia libanesa Hezbollah, ou seja, eles chamam de milícia, né? Não, na verdade é terroristas mesmo, né? Se juntar à batalha, e isso faria Israel sofrer um enorme, entre aspas, terremoto, segundo ele, não é, cara? Olha só, mano. Parece até Israel, parece até o Felipe Neto, né? Parece até o Felipe Neto falando para os bolsonaristas, né? Gente, menos guerra, mais amor, vou parar de violência, parar de ter ódio, mais amor. O Felício Neto fala isso para os bolsonaristas depois dele dar o cabecinho de arco-íris querer cancelar todo mundo, não é? Então, parece até o Castanhari, né? Querendo processar o Nando Moura, depois do Nando Moura respondeu o Castanhari, depois que os Castanhari xingam o Nando Moura, né? Ou seja, o que eu quero dizer aqui, o Hamas ataca Israel contra-ataca, e agora fica o cara do Irã dizendo, ai gente, vamos parar de guerra, nós somos da paz. Ah, meu cara, o que a gente pode falar acerca disso, né, mano? Ou seja, Israel só está se defendendo. Cara, se o cara começa a te bater, por acaso você não vai se defender não, meu filho? Se o cara começar a querer te agredir, cara, é todo o direito de Israel. Como eu já falei aqui no meu vídeo, eu sou pró-Israel. E, cara, esse terremoto acontece um dia depois dessas falas lá do ministro do Irã. Mano, e engraçado, e o terremoto não atingiu só o sul do Irã. Também parece que teve um terremoto, tava vendo aqui uma matéria, que parece que também atingiu o Afeganistão também. E não é o primeiro terremoto, né? No dia que o Hamas atacou Israel, no dia que começou essa guerra, um terremoto já havia acontecido lá no Irã. E todo mundo que conhece sabe que o Irã é um dos maiores, não só apoiadores, mas também patrocinadores do grupo terrorista Hamas, não é? Porque Irã, Afeganistão, Iraque, todos esses países islâmicos lá do Oriente têm um objetivo em comum: varrer Israel do mapa. Ou seja, eles estão nessa guerra contra Israel e acontece um terremoto. Cara, eu queria estar comentando algo acerca disso, porque quem me conhece sabe que eu sou um cara cristão. Eu sou um cristão, sou evangélico, e eu sou um cara, mano,
que eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de estudar as profecias bíblicas, não é, cara? Aliás, aqui no meu canal até fiz uma série, né? Uma série meio simples, né? O Apocalipse para Leigos, aonde toda semana eu falava capítulo a capítulo acerca das profecias que estão lá em Apocalipse. E assim, mano, todos nós sabemos, cara, que Jesus, o que Jesus falou, né? Eu até peguei minha Bíblia aqui, ó. O que diz lá em Mateus capítulo 24, né? Jesus diz assim, ó. Tome cuidado para que ninguém engane vocês. Eu não gosto muito da tradução da minha Bíblia, eu não gosto muito, né? Mas ela serve, né? Então, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, entre aspas, eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Versículo 6. Não tenha medo quando ouvirem barulhos de batalhas ou notícias de guerra, ou seja, guerras e rumores de guerras, né? Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Versículo 8. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto, não é? E ainda de tudo tem mais um versículo aqui, ó. Tem o versículo 19. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas daqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham que fugir no inverno ou no sábado, né? E por que eu estou citando essa passagem aqui, né? Porque o ataque que Israel sofreu aconteceu justamente quando? Aconteceu no sábado. E o que a gente está vendo muito acontecer? Nós estamos vendo muitas mulheres sendo sequestradas, sendo violentadas, estamos vendo aí casos de bebês sendo decapitados, né? E assim, cara, e o ataque aconteceu no sábado, um dia de sábado, um ataque covarde que o Hamas fez contra Israel, sabendo que o sábado é um dia especial, é um dia sagrado para os judeus. E ainda fala o seguinte, e você vê que o versículo está se encaixando muito nos nossos dias, porque fala guerras e rumores de guerras. O que está acontecendo em Israel acontece justamente no mesmo período que estamos tendo o quê? Estamos tendo aí a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Tendo um país invadindo o outro. Estamos tendo várias rumores de guerra, né? Ou seja, Estados Unidos, a questão lá da China querer Taiwan, que é uma coisa que eu comentei aqui no canal já faz o que? Já deve ter uns 2 anos. Então nós estamos vivendo um período onde nós estamos tendo guerras, rumores de guerra, também estamos tendo terremotos e fome, cara, em vários lugares, né? E assim, mano, tem uma profecia lá em Amós, tá entendendo? Uma profecia, deixa eu pegar aqui, ó, que diz assim, ó, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustentarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para entregarem a Edom. Ou seja, nós estamos vendo aí que o Hamas está sequestrando pessoas, está tendo, como eu falei, está sequestrando pessoas, está tendo reféns, pessoas estão sendo... Cara, e assim, e quando fala que Gaza, quando fala que Edom, tá falando justamente daquela região lá, aquela região próximo a Israel, Cisjordânia, Afeganistão e tudo mais, cara. Mano, assim, tudo isso parece que eu tô falando como cristão, cara. Tudo isso parece estar apontando para a volta do Senhor Jesus. Eu sempre que eu termino, eu não sei se você me segue, sempre que eu termino meus vídeos, eu falo boa sorte no Apocalipse, e aqui no canto da tela eu deixo escrito Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por quê? Porque como cristão, eu acredito na volta do Senhor Jesus. Eu acredito. Tudo bem, se você é de uma outra religião, se você é de uma outra fé, se você é ateu, beleza, cada um é livre para crer naquilo que acredita,
Todos nós somos livres, é um livre-arbítrio. Mas eu, como cristão, evangélico, protestante, metodista, né, eu acredito nas profecias bíblicas. Eu acredito que vai haver o Apocalipse. Eu acredito na volta de Jesus. Né? Israel, ele é um relógio do tempo. Ele é um relógio para o mundo. Quanto mais em guerra Israel estiver, mais próximo estará a volta do Senhor Jesus Cristo, não é? Tanto é que existe uma linha que acredita que quando você ouvir falar de... Aliás, é versículo. Isso aí é um versículo. Jesus disse, quando ouvirem falar de paz, virá a verdadeira destruição. Existe uma vertente que diz o seguinte, que vai ser o próprio anticristo que vai promover uma paz em Israel com os seus inimigos. Uma paz que não durará muito tempo, né? Provavelmente uns 3 anos e meio, ou seja, metade da grande tribulação que virá, entendeu? Nos últimos dias, né? Porque nós que estudamos Apocalipse, nós cremos que haverá a última semana de Daniel, ou seja, haverá a grande tribulação, que é o período de 7 anos, aonde terá uma divisão de 3 anos e meio e 3 anos e meio, né? Onde terá 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Ou seja, 7 anos de grande tribulação, onde você é dividida de tribulação e a grande tribulação. Eu costumo chamar essa outra parte de a verdadeira grande tribulação de 3 anos e meio, onde haverá guerra entre o anticristo e o povo de Deus. Eu, como sou um pré-milenista, um pré-tribulacionista, eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Claro, existem outras vertentes, né? Existe uma vertente que diz que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação, outra que será depois. Eu, como pré-milenista ou pré-tribulacionista, eu acredito que a igreja será arrebatada antes. E quando fala da guerra contra o povo de Deus durante o período da grande tribulação, essa guerra será contra o próprio povo judeu, que nesse período haverá de reconhecer Jesus como o Messias, aquele Messias profetizado das antigas escrituras, não é? E que durante esses últimos 2.000 anos eles não creram, ou seja, eles vão olhar para Jesus e vão falar, aquele homem que foi crucificado lá atrás, ele é o enviado de Deus, ele é o Messias que Deus haveria de trazer. Então, o próprio Jesus fala nas profecias em Mateus 24, que tudo que está acontecendo hoje era necessário acontecer. Então assim, cara, eu sei que você que está me assistindo, eu sei que você já tem a sua religião, você pode ter uma religião diferente da minha, um pensamento diferente do meu, pode acreditar no que quiser, mas é muita coincidência, querendo ou não, que no mesmo período que ainda há toda a polêmica acerca da guerra lá, da Rússia que invade a Ucrânia, né? Do rumor lá da China querer Taiwan, que está até hoje, nesse mesmo período, Israel é atacado pelo Hamas, e um terremoto acontece justamente aonde? Justamente no Irã, que apoia o Hamas. Cara, se você quer uma prova da existência de Deus, basta você olhar para Israel. Porque os judeus, cara, o povo judeu dos últimos 2.000 anos, era um povo que naturalmente não era para existir, né? Depois de Roma, depois do ano 70, depois de Cristo, os judeus eram para ter deixado de existir. Mas não, eles foram um povo que se apegaram às suas tradições, se apegaram à sua lei, e Deus, como ele faz, como Deus ele honra a si mesmo, como ele dá bom testemunho de si mesmo, por Deus honrar a aliança que ele tem com seu amigo Abraão, Deus cuidou de Israel. Israel sobreviveu aos romanos, sobreviveu à Idade Média, Israel sobreviveu à Inquisição, ao Tribunal do Santo Ofício, sobreviveu ao Império Otomano, sobreviveu aos árabes, Israel sobreviveu à perseguição na Europa, sobreviveu aos nazistas e está sobrevivendo a
todo tipo de ataque que eles sofrem de seus inimigos desde 1948. Basta ver, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias. 7 nações contra uma pequena nação chamada Israel, e Israel saiu vencendo porque Deus está com este povo. Né? E justamente quando Hamas ataca Israel de maneira covarde, um terremoto atinge o Irã. E eu não estou falando desse terremoto de hoje, eu estou falando do terremoto que aconteceu no dia 7, no mesmo dia que Israel é atacado pelo Hamas, um terremoto atinge o Irã. E agora mais terremotos estão acontecendo naquela região. Israel, Deus protege Israel. Deus guarda a sua igreja e protege Israel. E Deus tem propósitos para Israel e tem propósitos para a sua vida também. Tá entendendo? Então, você que está ouvindo o que eu estou falando agora, você que está ouvindo esse vídeo, cara, você é livre para acreditar no que você quiser. Você é livre. Mas medita nessas palavras que eu estou falando. Entendeu? Fato contra fatos, não há argumento. Muitas coincidências estão acontecendo naquela região. E como cristão, eu acredito, Jesus está voltando. Então eu termino esse vídeo aqui, agradecendo a você mais uma vez, obrigado por ter me acompanhado. Que Deus esteja te abençoando, esteja guardando sua família, esteja guardando sua vida. E assim, cara, se prepare, porque o Apocalipse está para chegar. Entendeu? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fique da paz, até, tchau e shalom.